Imagine o ser mais deslumbrante já criado por Deus, radiante, sábio e incumbido da música do próprio céu. Esse era Lúcifer, o portador da luz, a estrela da manhã. Ele não era apenas de alta patente, ocupava o ápice da ordem celestial. Um querubim cobridor com acesso íntimo ao trono de Deus, aquele que dirigia a adoração nos átrios da glória. Guarde isso, porque o contraste que vem a seguir é o coração da história. Se esse tipo de mergulho profundo é a sua praia, toque em inscrever-se para entrar no Biblá e fique comigo pelas reviravoltas adiante. O profeta Ezequiel pinta o retrato original de Lúcifer em traços amplos, o selo da perfeição, transbordando sabedoria, impecável em beleza, caminhando pelas trilhas do Éden com toda a pedra preciosa por adorno. Ele foi ungido, ordenado, para ficar de guarda como querubim no santo monte de Deus, movendo-se entre pedras de fogo, irrepreensível desde o dia em que foi criado, até que algo corrosivo criou raiz. A maldade não chegou de fora, mas brotou de dentro. Antes de sua queda, os dons de Lúcifer eram extraordinários. Um esplendor capaz de cativar, acesso sem filtros à presença divina, autoridade real sobre outros anjos e o poder de conduzir a adoração do céu como um grande maestro. Sua sabedoria eclipsava a de toda outra criatura. Sua beleza era inigualável no reino celestial. Mas beleza sem humildade fabrica uma tempestade perigosa. O que o derrubou? Orgulho! Isaías registra uma rebelião quíntupla, sussurrada nas câmaras do próprio coração. Subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da Assembleia. Subirei acima do topo das nuvens. Farei de mim mesmo semelhante ao Altíssimo. 5 declarações, uma intenção. Usurpação. Essa ambição tornou-se sua ruína. Se quiser mais explorações como esta, um like rápido ajuda este estudo a alcançar mais pessoas. Depois da queda, Lúcifer passou a ter um novo nome: Satanás, e uma missão pervertida. Ele reteve habilidades assombrosas, mas agora as maneja para engano e ruína. Apocalipse o chama de o grande dragão, a antiga serpente que desvia o mundo inteiro, enquanto os apóstolos alertam que ele ainda pode se disfarçar em anjo de luz. É assim que engana não só os irreligiosos, mas até os devotos que confundem brilho com glória. Seu alcance não é apenas filosófico, é tangível. Na história de Jó, Satanás aflige com feridas repentinas e ardentes, e até incita ventos catastróficos que esmagam uma casa. Ele pode tomar hospedeiros, humanos e animais, entrando em Judas Iscariotes e levando uma manada de porcos a se atirar de um penhasco. Suas estratégias são amplas, mas sua mira é singular: roubar, matar e destruir. Se algo disso te surpreendeu, diga nos comentários qual parte te acertou mais em cheio. Não subestime sua astúcia. O anjo caído ainda impunha uma inteligência aguçada por eras. No deserto, ele cita a Escritura com perfeição para Jesus. Mas cada versículo é torcido para um fim venenoso. Ele percorre o reino terreno e, na corte celestial, acusa crentes pelo nome. É por isso que Apocalipse o chama de o acusador dos irmãos. Gênesis abre outra cortina com a expressão filhos de Deus. Quando a humanidade se multiplicou, esses seres olharam para as filhas dos homens, acharam-nas belas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Eles deixaram sua morada apropriada por uniões proibidas, produzindo os nefilins, descendência que o texto lembra como heróis da antiguidade, homens de renome. Judas confirma a transgressão. Anjos que abandonaram sua autoridade designada e seu devido domínio agora são mantidos nas trevas, guardados para o juízo.
Faça uma pausa. Se percepções como esta aprofundam seu entendimento, compartilhe este vídeo com um amigo que valorizaria o contexto. Esses seres caídos exerceram poderes que cruzaram a fronteira entre espírito e carne, assumiram forma física, reproduziram-se com humanos e transmitiram força e estatura sobre-humanas a seus filhos. Além disso, vazaram segredos celestiais, guerra, cosméticos, astrologia, metalurgia, conhecimentos jamais destinados ao coração humano naquele estágio. O resultado? Uma corrupção tão profunda que convocou o dilúvio. Mas nem todos os rebeldes vagam livres. Diferentemente de Satanás, alguns foram imediatamente aprisionados, acorrentados na escuridão do Tártaro, como observa Pedro, mantidos para o grande dia do juízo. Seus grilhões são descritos como perpétuos. Essa permanência é um sinal de alerta para todo o poder que imagina estar além da responsabilidade. Outro nome emerge no Novo Testamento: Belzebu, senhor das moscas, chamado de príncipe dos demônios. Quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pela autoridade de Belzebu, revelaram quão significativo é esse ente na hierarquia demoníaca. Como comandante, ele coordena legiões, delega poder e orquestra opressão. Enfermidade física, tormento mental, sufocamento espiritual. Sua influência historicamente inspirou idolatria, chegando a arrastar culturas inteiras para a falsa adoração. A isca de Belzebu muitas vezes vem reluzente. Ele concede dons falsificados, adivinhação, quiromancia, prodígios ocultistas, que parecem milagrosos, mas acorrentam a alma. Esses são os andaimes de religiões falsas que imitam a espiritualidade verdadeira enquanto afastam as pessoas de Deus. Se você valoriza a conversa direta, que corta a imitação, junte-se ao Bíblia para não perder os próximos capítulos desta série. Agora conheça Abaddon, hebraico para destruição, também chamado de Apollyon em grego, o destruidor. Apocalipse o retrata como o rei do abismo, detentor de autoridade sobre uma prisão de espíritos. Quando a quinta trombeta soa, ele recebe permissão para abrir o abismo e liberar um enxame de seres semelhantes a gafanhotos que atormentam a humanidade por 5 meses. Nem tudo que parece fim é morte. Às vezes o juízo chega como angústia prolongada. Sob o comando de Abaddon, esses gafanhotos carregam ferrões semelhantes aos de escorpiões. Seu tormento é tão severo que as pessoas anseiam pela morte e não a encontram. Eles também são seletivos, ordenados a não tocar nos que têm o selo de Deus. Sua aparência é monstruosa. Rostos humanos, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, couraças de ferro e o trovão de carros de guerra em suas asas. São físicos o bastante para aterrorizar e sobrenaturais o suficiente para desafiar a categorização. Seu ferrão fere o corpo, mas sua arma maior é psicológica. Desespero que desfaz a mente sem encerrar a vida. Então vem uma cena dos evangelhos que muitos conhecem por um único nome: Legião. Quando Jesus exige um nome, a resposta é arrepiante: Legião, porque somos muitos. Seja um governante comandando muitos ou uma coalizão falando como um, o resultado é o mesmo: força avassaladora. O homem possesso arrebenta correntes como fios, vagueando entre sepulcros. Ninguém é forte o suficiente para contê-lo. É assim que a opressão espiritual pode parecer quando se manifesta plenamente em uma vida humana. Legião impulsiona a autoagressão. O homem clama dia e noite, cortando-se com pedras, como se a dor pudesse silenciar o tormento interior. Ainda assim, quando Jesus se aproxima, Legião cai e confessa o que sabe com absoluta clareza:
Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Anjos caídos não perdem de vista a verdadeira hierarquia, apenas a resistem. O que acontece em seguida é crucial. Legião suplica: não nos expulses desta região. Em vez disso, permite que entremos na manada de porcos ali perto. A permissão é concedida, e os espíritos se lançam em cerca de 2.000 cabeças de gado suíno, que imediatamente disparam em disparada para o mar. Mesmo refreados pela soberania divina, o impulso demoníaco se inclina ao caos e à morte. Se esta lente sobre o poder espiritual está te esclarecendo, deixa um like para eu saber que devo trazer mais passagens à tona. O livro de Daniel apresenta outra dimensão: poderes territoriais. O príncipe da Pérsia resistiu a um mensageiro santo por 21 dias, até que Miguel chegou para ajudar. Essa única linha revela conflito no reino invisível sobre regiões e governos inteiros. Tais seres podem dar empurrões na política, moldar estratégias militares e dobrar a cultura rumo à injustiça, à idolatria e à rebelião. O mensageiro de Daniel também menciona o príncipe da Grécia, sinalizando que esses poderes sobem e caem com impérios, e que leem as correntes da história com precisão inquietante. Eles preveem desdobramentos dentro de suas esferas, não porque sejam oniscientes, mas porque são antigos, observadores e incansavelmente envolvidos. Se você quer um vídeo complementar que conecte esse tema à história posterior, procure o card e a playlist linkados aqui. Levítico nos dá um nome ligado a um ritual: Azazel. No dia da expiação, um bode emissário, carregando os pecados confessados de Israel, era enviado ao deserto para Azazel, uma figura associada a lugares desolados e ao levar embora a culpa. Em relatos posteriores, Azazel é ligado à fabricação de armas e à provocação de violência, puxando a humanidade para o derramamento de sangue e a arte da guerra. Os poderes de Azazel seguem esse perfil: domínio em regiões ermas onde a força humana rareia, influência que se aproveita da solidão e uma capacidade de carregar culpa. Mas somente como sombra, e não como redenção. Ao contrário do sacrifício único e definitivo de Cristo, essa remoção é temporária e incompleta. Se esse contraste te ajuda a ver a história maior, deixa um comentário com a frase que mais te marcou. Outro nome surge nas cartas do Novo Testamento: Belial, significando inutilidade ou perversidade. A pergunta direta de Paulo: que harmonia há entre Cristo e Belial? Traça uma linha nítida. Belial incita a ilegalidade, ensinando pessoas a rejeitar a autoridade divina, a ordem civil e os limites morais. O resultado é previsível: corrupção da justiça, favorecimento dos perversos, opressão dos inocentes e uma cultura em que mentiras alimentam falsas acusações e perjúrio. Sob tal influência, tribunais se dobram, a verdade verga e o mal floresce. Daniel também fala de vigilantes, uma categoria de anjos com funções judiciais que emitem veredictos para que os vivos aprendam que o Altíssimo governa os reinos humanos. Observadores outrora santos, os caídos entre eles ainda veem, com clareza penetrante, rastreando ações e motivações, mapeando nossos padrões. Mas seu olhar se tornou predatório. Eles mineram a fraqueza humana para ajustar tentações e deslizam em sonhos e visões, vestidos de guias sábios, oferecendo revelações que brilham e enganam. Entre os líderes da rebelião, um nome se destaca em relatos antigos: Samiasa.
Ele é retratado como o chefe de 200 que desceram para tomar esposas humanas, persuadindo outros a quebrarem a formação. Sua autoridade é organizacional. Ele consegue reunir espíritos, coordenar desafio e enfeitiçar líderes humanos que confundem poder bruto com divindade. Tomando forma corporal, ele e sua coorte geraram os Nefilins, uma violação que mancha a fronteira entre os reinos. Ele também divulgou conhecimento oculto, astronomia, adivinhação, saber secreto, saber que infla o orgulho e aprofunda a revolta contra Deus. Para alguns, a sentença foi imediata. Pedro descreve um subconjunto de anjos caídos já mantidos em correntes de trevas, confinados, conscientes e aguardando o juízo final. Seu intelecto permanece, mas sua influência é cerceada por grilhões que não podem quebrar. Seu aprisionamento é uma parábola viva. A rebelião tem limites. A justiça não dorme. Se você está acompanhando, certifique-se de estar inscrito no Biblá, para não perder o próximo segmento quando edificarmos sobre estes fundamentos. As cartas de Apocalipse às 7 igrejas insinuam outra realidade inquietante. Seres espirituais conectados a congregações locais, responsáveis por sua saúde. Onde a lealdade é dividida, influências caídas podem distorcer a doutrina, esfriar o fervor e semear divisão. Podem moldar uma atmosfera em que o fogo do espírito é abafado. A verdade soa quase certa e a concessão posa de sabedoria. Não só os líderes são avaliados, os guardiões invisíveis também. Por fim, a Escritura fala de um anjo da morte, às vezes operando sob comando direto, outras vezes parecendo independente o suficiente para levantar perguntas. Essas figuras carregam autoridade sobre a própria mortalidade. Podem encerrar uma vida sem causa visível, explorar fragilidades ocultas e orquestrar circunstâncias que culminam em morte prematura. Sua presença pode ser tão aterradora que o choque por si só parece deter o coração. Ainda assim, até aqui há um limite que não podem cruzar sem permissão. Então, o mapa que você acabou de percorrer abrange esplendor e ruína, o brilho de Lúcifer transformado no engano de Satanás, rebeldes aprisionados no Tártaro, príncipes sobre impérios, vigilantes que invadem sonhos, as maravilhas falsificadas de Belzebu, o exército de gafanhotos de Abaddon, as seduções de Samiasa, a ilegalidade de Belial e o passo gelado do anjo da morte. Cada fio ressalta a mesma verdade. Poder divorciado de obediência corrói em destruição e, ao mesmo tempo, sinaliza algo maior. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai puxar esses fios com mais força e mostrar por que discernimento não é opcional em um mundo como o nosso.